Você ainda confunde o que é contável e incontável em inglês? Então vem comigo que hoje eu vou te explicar isso para você não esquecer mais. Coisas contáveis e incontáveis são algo que a gente confunde muito em português, principalmente porque nativos brasileiros tendem a passar as coisas do português para o inglês. E nem sempre o que a gente conta em português, a gente conta também em inglês e vice-versa. Então hoje eu vou te dar alguns exemplos de quais palavras que a gente pode usar com substantivos contáveis e quais palavras que a gente pode usar com substantivos incontáveis. E uma palavra que é toda poderosa e universal. Mas antes eu queria pedir para você já se inscrever se você não for inscrito e se você gostar do vídeo até o final, deixa o seu like aqui embaixo e deixa um comentário para mim também. Quero saber o que você achou. A primeira regra importante é a gente definir o que é contável e o que é incontável. E essa explicação é bem straightforward, bem direto ao ponto. O que é contável, a gente pode contar. O que é incontável, a gente não pode contar. Então, basicamente, tudo que é contável a gente pode passar para o plural. E tudo que é incontável é imutável, ou seja, você não tem como passar essa palavra para o plural. Então, por exemplo, quando eu digo uma maçã, eu estou contando uma maçã. Eu posso contar 2 maçãs, eu posso contar 3 maçãs e assim por diante. A mesma coisa, um rádio, 2 rádios, 3 rádios. A mesma coisa, uma bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas. Então, todos esses substantivos que eu falei agora são contáveis. Já o incontável, como é que a gente faz para contar ele? A gente usa porção, a gente usa uma colherada ou a gente usa uma unidade de medida, tipo quilo. Então, no caso de arroz, por exemplo, arroz não tem como você contar. Você não vai pegar 1 grão de arroz e falar, bota 1 arroz no meu prato, ou bota 2 arroz no meu prato, ou 2 arrozes no meu prato. Enfim, como é que você conta o arroz? Você conta 1 colher de arroz, 2 colheres de arroz, 3 colheres de arroz, ou você conta o quilo do arroz. E existem algumas palavras que confundem muita gente quando a gente vai falar sobre incontáveis. Então vou dizer 3 dessas para vocês só para dar aquele start, mas vocês que têm que pesquisar outras palavras relativas a isso. A primeira palavra polêmica é bread. Bread. Bread é pão. Só que quando a gente está se referindo ao bread em inglês, ele é incontável. Porque quando eu falo o pão em português, eu estou falando da broa do pão. O pão em si, o físico. E quando a gente diz bread, é pão no geral. É como se fosse a massa do pão. Eu não estou me referindo ao pão solitário. O pão solitário seria o loaf of bread. E aí você conta a broa do pão. Então você conta 1 loaf, 2 loaves, porque tem o plural, loaves. Então a próxima vez que você for na padaria, não paga mico. Vai pedir 1 loaf of bread, 2 loaves of bread, 3 loaves of bread e assim por diante. A mesma coisa acontece com as palavras news e information. Ambas são incontáveis. Toda vez que você for falar ver a notícia ou ver as notícias, tanto faz, você vai usar news da mesma forma. I'm watching the news, eu estou assistindo as notícias. I'm reading the news, eu estou lendo a notícia. Então é a mesma coisa, vai continuar com S no final. Ela não é exatamente plural, justamente porque é um substantivo incontável. Então o fato de ter um S no final não torna ela plural. A mesma coisa com information. A gente tem essa dúvida justamente porque em português, quando a gente não sabe como encontrar um lugar, geralmente a gente pergunta para a pessoa, você pode me dar uma informação? E aí a gente usa uma, como se você pudesse dar uma informação, 2 informações, 3 informações. Em inglês isso não existe. Information é incontável. Então, could you give me some information? A gente vai explicar um pouquinho mais pra frente como que a gente usa o some. Mas basicamente estamos falando de um substantivo incontável, por isso some information. E agora vamos entender como é que são usadas aquelas palavras many, much, few, little, como é que eu uso, quando é que eu uso, aonde é que eu uso. Calma que eu vou descomplicar. Então primeiro a gente vai olhar para esse quadro aqui.
Então, vamos começar pelos contáveis. Então, com os substantivos contáveis, a gente pode usar uma palavra para dizer muito e uma palavra para dizer pouco. A palavra que a gente usa para muito com contáveis é many e pouco, few. Então, você vai usar many ou few antes do substantivo na frase. Por exemplo, I returned a few days ago. Eu voltei alguns dias atrás. There are many people in the supermarket. Ou seja, tem muitas pessoas no supermercado. Então, você já sabe que few e many a gente usa com substantivos contáveis. Agora vamos para os incontáveis. Como eu já disse antes, os substantivos incontáveis eles vão ficar na mesma forma de sempre. Eles não têm uma forma no plural. As palavras que a gente geralmente usa com substantivos incontáveis são much e little. O much usado para muito e little usado para pouco. There isn't much food in the supermarket. Ou seja, não tem muita comida no supermercado. Bob drank little water yesterday. Bob drank little water yesterday. Ou seja, o Bob bebeu pouca água ontem. E aí, entre esses dois, a gente tem o Almighty, todo-poderoso, a palavra que vai com todo mundo, que tá tudo bem se você é contável, eu te aceito. Tá tudo bem se você é incontável, eu também te aceito. E essa palavra é a lot of. Você pode usar essa palavra dizendo a lot of ou lots of. Significa a mesma coisa, a única coisa que você precisa prestar atenção é que se você usar o lot sem S, bota A na frente. Se for usar o lot com S, então tira o A. Vale ressaltar que a lot é só usado para muito, não existe um todo universal para pouco. Então, se fosse falar que tem muita gente no mercado, você pode dizer there are a lot of people at the supermarket. Ou você também pode dizer there are lots of people in the supermarket. E a gente tem um macete final, que é quando a gente quer falar sobre uma coisa, mas a gente não quer especificar a quantidade. Então a gente vai usar o some e o any. E aí nesse caso, as coisas ficam muito mais simples, porque o some e o any, eles vão ser usados tanto com substantivos contáveis quanto incontáveis. Se você usar eles com substantivos contáveis, quer dizer que você não vai dizer o número certo daquela coisa que você está mencionando. Mas se você usar com incontáveis, é justamente porque você não tem como contar essas coisas que você vai usar o some. A gente usa o some para frases afirmativas. A gente pode usar o some se for numa pergunta, mas só se a gente estiver oferecendo aquela coisa para a pessoa. Então, would you like some coffee? Eu estou oferecendo para você o café. Então, nesse caso, eu estou usando o some na pergunta justamente porque eu estou oferecendo. Agora, se eu usar ele na frase afirmativa, fica da seguinte forma. Quando eu digo she bought some clothes, eu quero dizer que ela comprou algumas roupas. A quantidade, tô nem aí. Então, some clothes, porque você está se referindo a roupas no geral. Então, a quantidade não é importante para você. Já se você fizer uma pergunta tentando fazer a mesma coisa, de não dar uma quantidade exata, ou se você quer perguntar se tem algo ali, mas você não sabe a quantidade exata também, você usa o any. O any é usado em perguntas e negativas. Então, a gente pode dizer, por exemplo, is there any fish in the fridge? Então, eu estou perguntando se tem algum peixe, se tem peixe. E se eu disser, I don't have any money in my wallet? Então, aqui eu estou dizendo que eu não tenho dinheiro nenhum. Aí, na frase negativa, a gente também usa o any. Pode parecer complicado, mas na verdade não é um bicho de 7 cabeças. Se você quiser assistir esse vídeo de novo, quantas vezes você quiser, você pode, não tem problema. Mas deixa um comentário aqui usando uma das palavras que eu expliquei para você hoje, justamente para que você possa colocar esse conhecimento em prática. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. E se você ainda não foi inscrito, aproveita e já se inscreve, porque eu dou dicas toda semana por aqui. Eu vou ficando por aqui, and I'll see you next time!